Foi. Alô, boa noite, pessoal, tudo bem? A galera vai chegando aí aos poucos nessa Show. live com o Daniel Carmo. É, Daniel, a nossa dinâmica, eu estou num lugar diferente aqui hoje, porque eu estou para audiência Aham, pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e eu saí correndo para poder vir aqui e fazer essa live. E, tá. peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, vamos ver se ela está no ar Eu não, certinho co- aqui. eu não consigo te ver ainda. Tá. Você não consegue me ver? Não. Que estranho isso. Deixa eu ver aqui só se ela foi pro ar. A Tá. gente. Eu só me vejo, na verdade. Que estranho. Com o celular é assim mesmo. Eu fiz uma vez uma com a Andrea Werner e foi assim também. Peraí. Ah, Tá entendi. certo. Tá no ar aqui, tá certinho. Bom, pessoal, Tá, vai chegando aí. Daniel, você pode se apresentar? tá. Pessoal, boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer ao querido Lucelmo, que eu tenho um grande apreço, né? A gente geralmente se conhece via redes sociais e acaba tendo algo em comum, conversando. E de uns tempos para cá a gente vem tocando uma ideia e pensando na possibilidade e na importância de falar sobre o esporte para a pessoa com autismo e, nesse caso, né, a natação, né, porque pela essa grande... Eles gostam muito de água, né, principalmente os meus alunos, então as mães falam, meu filho gosta muito de água, então essa importância de colocar o filho para nadar, por questão de segurança e inúmeras questões. E nós decidimos falar sobre a natação, porque é a prática que eu lido todo dia. Então, além da pessoa com autismo, eu lido no trato a pessoa com deficiência através do esporte, da atividade física, né? Todas as deficiências, né? Não só o autismo, que hoje é considerado uma pessoa com deficiência, então pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down, deficiência intelectual, entre outras condições, eu atendo aqui no Rio de Janeiro, né? Sou professor de educação física, especialista em atividade física adaptada, faço mestrado em ciências da atividade física, também no Rio de Janeiro. Participo de alguns projetos sociais com relação ao esporte, né? Um projeto em uma academia no Rio de Janeiro, para alunos com deficiência. Nós temos lá 30 alunos com pessoas que não podem pagar, um projeto social. Então, nem por isso é um trabalho qualquer, um trabalho muito bacana, que estou lá já há algum tempo. Faço parte também de uma ONG destinada a pessoa com deficiência intelectual, uma ONG esportiva, que é a Olimpíadas Especiais. Então, esses mesmos alunos que nadam, né, na academia, eles vão competir pela Special Olympics, né, que está no Brasil todo, está no mundo todo. Então, você tem um aluno ali com alguma deficiência que está ali à margem, né, da sociedade, e ele vai ser visto através do esporte, e isso para a gente é muito gratificante, para a família também é muito importante, para a comunidade como um todo. Então, lá no Rio de Janeiro, eu também tenho um espaço próprio, né, que é o EAME, é o espaço de aprendizagem motora especializada, para aquela criança que tem déficit motor, cognitivo, sensorial, o que for. Então, ela vai lá fazer uma atividade física conosco, atividade aquática também. Então, um espaço específico para atividade física para a pessoa com deficiência, né? Porque eu recebo muita reclamação de mães, né, que recebem muito não como resposta, né, nos seus primeiros contatos em um clube, em uma academia, e lá não, lá ela é bem-vinda. Qualquer pessoa, qualquer idade, vai ser muito bem recebido. E também agora, um outro projeto que está saindo do forno, né, nós vamos inaugurar no sábado, vamos dar continuidade ao trabalho na segunda-feira. Chama-se um espaço de inclusão, o nome já diz, é um espaço inclusivo para pessoas com e sem deficiência, espaço de inclusão Joaquim Moraes. O nome é uma criança autista, a mãe tinha um sonho de abrir um espaço com o nome do filho e me convidou para ficar responsável pela estimulação motora. Então lá vai ter jiu-jitsu, capoeira, balé, dança, e a parte motora vai ficar sob a minha responsabilidade, vou montar uma equipe lá, só que é para todo mundo junto e misturado. Então nós vamos separar algumas turmas por faixa etária e vamos fazer um trabalho bem bacana para pessoas com e sem deficiência, para usuários de cadeira de rodas, enfim, todas as pessoas que chegarem lá para fazer alguma atividade vai saber que é um espaço de inclusão
e os profissionais que vão estar lá, né, estão preparados para receber uma pessoa com deficiência. Isso também é muito importante. Na contramão também tem alguns alunos com particulares, né? Então fica aí um alerta para os professores de educação física, né? É um nicho de mercado a ser explorado, né? Muito grande na nossa mão e de repente a gente perde espaço para outros profissionais de outras áreas, não desmerecendo, mas o aspecto motor é muito importante, né? E o profissional de educação física é o profissional habilitado para trabalhar essas valências e às vezes a gente esquece de proporcionar, fazer algo que a gente ama, né? E conseguir ganhar dinheiro também, né? Dou palestras no Brasil todo, graças a Deus a educação física me deu a oportunidade de conhecer lugares que eu não havia conhecido antes. Então já fui a diversos lugares dar cursos, palestras, capacitações profissionais, né? Para quem quiser se capacitar para poder incluir, né? A inclusão começa a partir de um profissional que queira e um profissional capacitado. Também nós temos um curso de pós-graduação no Rio de Janeiro, Luciano, de educação física adaptada, né? O profissional que está formado, que quer se capacitar conosco, é um sábado ao mês, então ele vai estudar lá conosco para se capacitar para o mercado de trabalho e para atender essa demanda que cada vez mais latente, né? As mães estão buscando e tem lei para tudo, tem a lei da inclusão da pessoa com deficiência, a lei do estatuto da criança e do adolescente, a lei do autista. Então, os profissionais que não se adequar vão sucumbir a essa realidade cada vez mais batendo na porta. E finalizando a minha apresentação, eu também sou consultor, né? Então, pais que moram distante da minha cidade, sou do Rio de Janeiro, me procuram, né, via WhatsApp ou redes sociais para fazer um trabalho mesmo de longe. Então, eu consigo fazer algumas consultorias presenciais. Eu atendo uma família, por exemplo, em Recife, que eu vou lá de 3 em 3 meses. Por exemplo, um adolescente autista de 13 anos, né, onde as principais atividades dele com relação ao seu desenvolvimento é o esporte. 90% é esporte. Então, o adolescente faz natação, futebol, capoeira, badminton, psicomotricidade e tem tido um ganho muito grande. Luciano. Você falou, Daniel, que você é do Rio de Janeiro, né? E você está em vários Sim. lugares do Brasil. E você sempre fala com educadores físicos, né, e com os pais, então você faz essa interface entre esses dois grupos. Minha primeira pergunta é a seguinte: como é que você vê a situação do pai, onde ele está aí quando ele vai procurar uma aula de esporte, uma aula de educação física? Como você vê hoje esse serviço público oferecido pelas prefeituras e pela educação? Como é que é o quadro hoje que você avalia? O serviço público, Luciano, quase zero, né? Inclusive, porque também fica muito preso aquela questão também, Luciano, da pessoa com deficiência também ao assistencialismo, né? Tem aquela pessoa que, de fato, não tem condições nenhuma e também tem aquela pessoa que quer oportunizar para o filho e não tem lugar ou não tem um profissional capacitado. Essa semana eu recebi uma visita de um colega que também é professor de educação física e trabalha para o município. Ele me convidou, falou: Daniel, eu estou vendo o seu trabalho e estou vendo a realidade de fazer um projeto social para quem não possa pagar, né, mas de cunho inclusivo, né? Além de atender a demanda da população como um todo, sei lá, pessoas com vulnerabilidade social, mas também para a pessoa com deficiência. Então, hoje nós vemos poucos lugares, né, que tenha essa assistência de forma gratuita. Eu posso falar aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos as Vilas Olímpicas, né, que tem essa assistência, é um trabalho muito bacana, com profissionais capacitados, com equipes multidisciplinares, mas eu acho que é pouco. Tanto que eu recebo muitos pais, como eu falei anteriormente, inclusive de indivíduos adultos, né, pessoas com deficiência. Por exemplo, eu recebi a semana uma mãe com um filho autista de 21 anos. Ela: Daniel, eu vim em você porque você é minha última esperança, né? Todo lugar eu recebi um não como resposta. Não tinha como ficar com meu filho. Você tem como receber o meu filho? Então os pais estão quase desesperados. Eles estão quase arrancando o professor de casa para poder fazer uma estimulação com o seu filho. Isso é muito triste. Então nós queremos mudar essa realidade, né? Eu não tenho cunho político, não sou partidário, mas eu sou a favor, né, das políticas públicas, né, e de mais espaços para a prática esportiva, que é fundamental também nesse processo multidisciplinar.
Você sabe que isso que você está contando aí é uma situação que eu vivi também, né? A gente foi procurar uma aula de natação e aí tinha vaga. E aí a gente falou que meu filho tinha autismo e aí não tinha vaga mais. Aí a vaga sumiu, né? Digamos o seguinte, Triste. digamos que as prefeituras queiram fazer isso. Não, vamos fazer um negócio inclusivo, vamos fazer. Todo mundo se conscientiza. Minha pergunta é, como é que está a formação dos profissionais? A formação básica, Luciano, de educação física, né, seja ela da licenciatura, né, que é do âmbito formal, ou do bacharelado, que é profissional que trabalha em academia, clube, em espaços, em parques, né, eu trabalho mais em academias, em ambientes informais, né, mas a gente sabe que hoje a inclusão ela está em todo lugar, né, não saiu já do âmbito escolar, só que é aquela coisa que você falou, né, a inclusão ela extrapola o ato da matrícula. Né? Não é só a criança estar matriculada, né? Só que ela tem que estar ali para aprender, ela tem que ser incluir, fazer com que o indivíduo se torne parte do meio. Ele precisa desenvolver, ele precisa interagir, ele precisa ser o ator principal. Né? Senão vira depósito, ou vira uma. Né? Geralmente acontece uma integração ali paralelo à inclusão, que é onde nós queremos chegar. Mas ainda está caminhando, eu acho que já melhorou, né, essa questão do próprio profissional procurar capacitação. Eu, por exemplo, eu comecei, Luciano, na minha... Eu sempre falo que eu não escolhi, eu fui escolhido pela educação física inclusiva, né? Foi chegando alunos com autismo para mim, na época do estágio, eu falei, caramba, e agora como é que eu faço? Fazia malabarismo, eu comecei a estudar. Só que quando eu começava a procurar cursos relacionados à minha profissão, eu não achava. O que eu fiz? Comecei primeiro a procurar cursos de profissionais da psicologia, né, de terapia ocupacional, da psicopedagogia, enfim. E não tinha muitas capacitações com relação à minha área. Tinha muito o quê? Cursos de paradesporto, por exemplo. Atividades de paralímpicas, por exemplo. Né? Só que a educação física inclusiva, ela tem duas vertentes. O âmbito para o alto rendimento e o âmbito de saúde e qualidade de vida, né? O pai que quer levar o filho para fazer uma natação, né? Mas também tem aquele cara que quer competir, então ele vai. Por que não? Um autista não pode ser um atleta, um competidor. Não só pode, como deve. Então eu acho que ainda está engatinhando, mas está melhorando. Se a gente olhar para trás o que era antes, né, e o que é hoje, né, os profissionais estão buscando mais. Eu estou percebendo isso. Na faculdade, eu dei aula no curso de Educação Física, né, há alguns anos, e orientei muitos trabalhos na área de Educação Física Inclusiva. Mas eu tinha muita dificuldade, porque basicamente eu trabalhava com uma bibliografia que não era da Educação Física, era uma bibliografia de ensino de habilidades. Por quê? Porque a bibliografia de Educação Física era muito, muito pouca em português, menos ainda, e é tipo assim, um livro Educação Física Adaptada. Aí você vai lá de autismo, falando só o que é. Você não resolvia muita coisa. Então nós temos um problema de produção do conhecimento. E eu quero te fazer uma pergunta, eu vi que você faz um mestrado, qual que é a ideia de pesquisa? Qual é a linha de pesquisa que tem aí? Como é que está essa coisa da produção do conhecimento? Até com relação ao mestrado também é muito aquém com relação a essa nossa vertente que nós estamos falando hoje. Por exemplo, a minha de pesquisa é da saúde mental. Né? Então, o meu orientador é um professor doutor, formado em educação física, mas também é psicólogo. Né? Então, ele trabalha também com outras questões, né, de pessoas com transtorno mental. Né? Então, o que nós decidimos? Trabalhar com relação à pessoa com deficiência intelectual, né, com reabilitação através dos jogos eletrônicos, os Ether Games. Né? No caso, o nosso é o Nintendo, é o Xbox. Nós trocamos agora para o Xbox. Então, até para essa linha de educação física adaptada, com questões mais práticas, por exemplo, tem mais para reabilitação da área de fisioterapia. Né? E é difícil abrir uma linha de pesquisa com relação a essa área propriamente dita. É muito difícil. Pós-graduação está difícil, quanto mais a mestrado. Mestrado. Você trabalha com Kinect, é isso? É o Kinect. No Xbox. Ah, bem bacana, hein? Muito legal, a ideia é muito boa. Trabalha imagem corporal, esquema corporal, ritmo,
lateralidade, né? Então, é algo que é muito relacionado à fisioterapia, né? E o profissional de educação física também tem né, pode também explorar essa ferramenta. É verdade, muito bom, a ideia é muito boa. E nós temos aí no Ceará, Fortaleza, o Xereguini, Paulo Xereguini. Acho que também está produzindo bastante também. Eu acho que tem um momento aí, tem você, tem o Xereguini, eu conheço várias pessoas que estão se engajando, o Felipe, o Alexandre, o Miro, um monte de gente está se engajando nisso. Tem gente boa, tem gente boa, tem gente boa. Tem gente boa. Eu acho que o futuro é promissor, parece que é promissor. E a ideia é aumentar cada vez mais esse rol, né? E essa coisa da voz que você está lançando, aí, essas palestras, tudo isso. Isso é importante. E contamina. Que a ideia, Luciano, também é o quê? Plantar a semente da inclusão no coração da pessoa que está ali assistindo, né? Porque às vezes se vê educação física como fitness, né? Bacana, mas não é só isso. A educação física não é só futebol, não é só natação, não é só musculação. Ela é grandiosa. Então nós temos aí um universo de possibilidades para explorar e a gente fica muito preso a um nicho de mercado, né? Sendo que a gente pode trabalhar uma diversas vertentes e trabalhar diversas questões com alunos, que hoje em dia é uma realidade, não tem jeito, né? Não só o aluno com autismo, vai surgir um aluno com ansiedade, o aluno com depressão, o aluno com transtorno opositor, com TDAH, com pessoas com tendências suicidas, né? Olha a importância do esporte resgatando uma pessoa que está perto de se matar, né? Então é muito mais do que a gente imagina, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Diana, a Cristiane, a Kátia. A Kátia ia entrar conosco, parece que eu não consegui organizar o negócio aqui para fazer de 4 pessoas, e aí, enfim, não conseguimos. Antônia, boa noite. Kiko, sejam bem-vindos. Muitos elogios a você aqui, inclusive, Daniel. Obrigado, Pessoal, obrigado. Quem estiver vendo aí, dá um alô aí para nós, né? Já põe suas dúvidas aí que eu vou fazendo aqui as perguntas para o Daniel. Daniel, tem uma outra coisa que eu queria falar que é o seguinte, importante. Pessoas com deficiências, existem de vários tipos, várias deficiências, várias questões físicas, sensoriais, enfim. A minha pergunta é, qual a diferença quando você vai trabalhar com a criança com autismo? Ô Luciano, eu vou te falar com toda sinceridade, eu não vejo diferença. Porque quando eu recebo uma criança, eu recebo uma pessoa, né? Independente, porque eu já tenho essa mentalidade, né? Eu não vejo rótulo, eu não vejo laudo, né? É claro que quando chega uma criança para mim, eu não vou falar, ela é linda, ela é fofinha, ela tem uma alteração, ela tem um atraso. Que atrasos são esses? Né? Sensório motor, se é de conduta, se é qualquer outra especificidade, então eu vou chegar logo no responsável, na mãe. Isso é muito importante também, essa relação do professor com os pais, né? Eu vejo um abismo muito grande, principalmente em escola, né? Um abismo entre pai e professor, né? E no meu caso isso, para mim é imprescindível estreitar essa relação com os pais, porque só o pai que sabe tudo da criança, né? Eu recebo a criança, é a pontinha de um iceberg. Todo o arcabouço, né? Quem vai lapidar comigo são os pais. Os pais que sabem as frustrações dos filhos, os seus déficits sensoriais, as suas questões emocionais, que é fundamental também nesse processo, né? Como é que eu vou agir em crises específicas de birras, de autoagressão, né? Então, se eu não tiver com o pai, então logo de cara eu já sento, né, com os pais. Eu costumo falar assim, eu brinco, eu canto aquela música, senta aqui. Então, porque nós somos, Luciano, profissionais da área da saúde, correto? O médico era da saúde, o TO era da saúde, então nós temos também que nos posicionar, como a importância também que nós temos nesse papel. Então, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer a famosa anamnese, e o que eu posso fazer pelo seu filho, né? A ideia é essa, eu não vou querer elevar meu patamar, muito pelo contrário, eu estou ali para ajudar. Então, eu não vejo muita diferença, até, Luciano, com relação o meu valor. Eu não diferencio o valor de aluno com deficiência para aluno sem deficiência, muito pelo contrário, é o mesmo valor, né? Então, e sempre agindo de caso para caso, eu recebo um aluno, eu faço todo uma anamnese criteriosa, eu vou saber o que a criança faz, como é que está na escola, né? Se está na escola, e fundamentalmente como ele interage,
né? Para poder, a partir daí, eu chegar numa interação para que ele possa aprender, né? Isso é muito importante. Muito bom. A Kátia está falando aqui, a Kátia é terapeuta ocupacional, ela adorou sua pesquisa, que ela também utiliza o Xbox na prática profissional, que é um recurso riquíssimo. Eu também achei bem legal. Aliás, é legal. Eu vou adiantar duas coisas para você. Primeiro, que depois eu quero saber mais, quero ver a sua pesquisa. A segunda é que eu vou pedir para você uma palestra lá na nossa região sobre isso, porque... Conta comigo. Agora, a Gislaine tem uma pergunta. Daniel, como a educação física ajuda o autista na escola? No que se refere à autorregulação, para auxiliar no comportamento. Como é que você vê isso na escola? Eu acho que a saúde e a educação, ela anda junto. Não tem jeito, né? Porque a atividade física, na verdade, ela não é só o corpo em movimento em si, né? Então, o que a atividade física pode beneficiar para a sua autonomia, não é verdade? O que a atividade física pode auxiliar para a sua atividade de vida diária, para que se generalize até a escola também. Isso é muito importante, né? Eu sempre trabalho com equipes multidisciplinares, né? Então eu sempre trabalho em contatos, além de pedagogos, também terapeutas ocupacionais, assim como a nossa querida colega, psicólogos, também sempre muito importante. Então, o trabalho em conjunto. Por exemplo, como é que a criança ela precisa primeiro organizar o seu corpo para ela poder estar sentada numa cadeira, né? Então, a gente vai trabalhar as questões de função executiva, de controle inibitório, de flexibilidade cognitiva, né? E memória operacional. Para mim, travou. Pessoal, dá um alô aí. Tá me ouvindo? Voltou agora. Voltou. Vou ver se é a minha internet aqui. A flexibilidade foi a última coisa. Flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, enfim. Então, não é só o movimento em si, a gente vai trabalhar diversas questões, principalmente corporal, de postura, tônus muscular, para que se organize, né? Por que eu tenho que trabalhar o músculo do core? O músculo do core, para quem não sabe, é o músculo abdominal paravertebral, né? Centro de gravidade. Para a criança consiga ficar sentada e olhar para um quadro negro. Por que eu tenho que trabalhar a força muscular de membros superiores? Para que ela consiga ter preensão numa caneta, para ela escrever. Então, tudo está linkado um no outro. E por isso que é muito importante, Luciano, que as pessoas tenham em mente que a equipe interdisciplinar, se for o caso, é fundamental. Porque um complementa o outro. Isso vai afetar na sua autonomia e no seu futuro, né? Que a ideia é essa, a gente viabilizar essa criança para que ela tenha um prognóstico da vida adulta muito melhor, né? Aí a gente já entra nessa questão, né, das crianças lá de trás, de 20, 30 anos atrás, que não foram viabilizadas, que hoje já estão com 20, 30 anos, né, e que muitas vezes são esquecidas, que são os nossos adultos, né? E agora estão onde essas pessoas? Não é verdade? Aí fica aí a reflexão. Essa é uma questão bem séria mesmo. A Diana está falando que o filho dela se beneficiou muito de Hapkido, uma arte marcial, né? E ela também está dizendo que tentou aprovar um projeto no município dela, não conseguiu, que essa coisa da política pública bem complicado, mas ela se não conseguiu ainda. Ela é de Ilhabela, é uma batalhadora, uma militante muito significativa que luta muito por essas causas, né? Em que casos? Bacana. Em que casos, Daniel, o que você indicaria para uma criança natação? Quais são os benefícios específicos da natação? Que eu vejo que você faz muita coisa ligada a isso. Eu recebo muitas crianças com déficit de tônus muscular, né? Nós temos algumas características de crianças, né, com características motoras, né, bem acentuadas. Nem todo autista tem déficit motor, tá? É bom deixar bem claro, né? Mas algumas crianças que nós recebemos, eu recebo crianças principalmente para natação com baixo tônus muscular, né, ou tônus muscular alterado. Então, a natação, ela em si, ela contribui muito nisso. Coordenação motora ampla, né, que é o que a gente chama de controle de axial e de membro, ou seja, a criança que não tem dificuldade, por exemplo, de rodar braço e bater perna ao mesmo tempo. Crianças, por exemplo, que têm tendência de andar nas pontas dos pés. Então, uma atividade física regular, e assim como a natação, por exemplo, fortalecimento, né, dos músculos da panturrilha. Né? Alguns têm marcha desajeitada. Então, só o fato de você colocar a criança para andar na piscina
já auxilia bastante. Algumas crianças têm falta de percepção dimensional ou de equilíbrio, a água também ajuda. Controle postural pobre, então dentro d'água, a gente pode trabalhar essa questão da postura. Então, eu já tive crianças com escoliose, né? Então, eu trabalho junto com a terapia ocupacional, com o fisioterapeuta, muito bacana, que essas condições da escoliose reduziu. Estereotipia, também tem muitas crianças que eu recebo com movimento repetitivo. E já temos estudos com relação à natação e a redução de estereotipia. Claro que também a gente não quer tirar os famosos instintos de ninguém, né? Até porque eu tenho os meus, eu balanço a perna toda hora, a gente não quer o quê? Aquela questão de comportamento agressivo, né? Automutilação. Então, eu tenho muitas crianças, todos os meus alunos são diferentes um do outro, não tem jeito, né? Cada aluno é único e com especificidade e objetivo diferentes, né? Isso é bom salientar, porque não tem... para um vai ser um, para outro vai ser outro. Então, recebo muitas questões também de sensoriais, né? O famoso transtorno do processamento sensorial, e a água, ela auxilia muito nesse acolhimento tátil, né? Porque nós temos o maior órgão, né, tecidual, que é a pele. Então, a água, por questões proprioceptivas, esse acolhimento, né? Nós não temos a lycra terapêutica, né? A piscina é a mesma coisa. Então, ela tem esse acolhimento que trabalha diversas questões proprioceptivas, vestibulares, algumas demandas, né, desejadas por alguns indivíduos com autismo, Luciano. Verdade. A Elaine está perguntando o seguinte, ó, ela quer saber se você tiver vários professores, aí estou pressupondo de educação física, essa rotatividade, se você acha que isso pode prejudicar as crianças. Muitos alunos, eles têm apego à rotina, né? E, consequentemente, alguns professores. Porque, primeiro, é preponderante, Luciano, a questão da empatia com o profissional e aquela conexão, né? Porque a verdadeira conexão, ela leva tempo, pode começar com 1 mês, 3 meses ou 1 ano, né? A famosa afetividade, né? Que não é só abraçar e beijar, já dizia a psicomotricidade, que é você encorajar, você acreditar no seu aluno. Então, a troca de profissional, né? Constantemente, ela é um pouco preocupante, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado porque o professor fica doente, né? Professor tira férias, professor, sei lá, a professora ela engravida. Então, essa transição de profissional para outro tem que ser tranquila, gradativa, de forma abrupta, pode colocar tudo a perder. Então, se eu colocar, por exemplo, vou dar uma previsibilidade para o aluno, por exemplo, né? Semana que vem o professor vai estar de férias. Então, eu já trago um professor para com ele e já vou fazer essa transição. Olha só, fulano, esse aqui, ó, é o professor tal. Ele que vai ficar com você posteriormente, tá bom? Ele é meu amigo e vai ser seu amigo também, ok? E vai fazer essa transição aos poucos, né? Para que a criança não se desorganize, não se desregule ou perca a vontade de voltar para a natação, né? Então, isso também é um fator também que tem que ser observado. Bem colocado até. Eu participei agora da audiência pública, a gente fechou um projeto para o estado de São Paulo. E um dos elementos do projeto é que o autismo na vida adulta, quando chegar no ensino médio, no último ano do ensino médio, ele tem que fazer pelo menos 4 visitas ao centro de referência posterior. E depois fazer, para quem é elegível para residência, 4 visitas anuais para proporcionar essa transição. Agora a Cristiane está colocando aqui que ela trabalha com 2 profissionais que têm um pensamento muito parecido com você. O que eu acho, Daniel, que o que ela está colocando aqui, que eu sinto, é que essa é uma mentalidade que está pegando. Está começando a se disseminar, o que eu acho que é bastante importante. Está melhorando. Você que faz uma divulgação muito grande, e tantas outras pessoas, eu acho que são pessoas muito relevantes nisso. A Gislene está perguntando que projetos com recursos públicos podem ser viabilizados junto à prefeitura? Como identificam esses recursos e cobram das secretarias? Seria só recurso do MEC? Então, a pergunta, eu acho que é um pouco assim, isso é uma coisa que só funciona na educação, funciona funcionar na saúde, no esporte? Quais secretarias poderiam tomar iniciativas para fazer coisas parecidas com o que você faz? Antes de falar, eu até corroborando o que você falou anteriormente, né? Porque
as redes sociais, ela está aí para é uma ferramenta muito valiosa, né? Então, se a gente utilizar a nosso favor, Luciano, a gente consegue disseminar coisa boa, né? Porque tem muitas besteira que a gente ouve por aí, né? E se nós profissionais tiver a consciência de utilizar essa ferramenta ao favor das pessoas, de disseminar o quê? Informação. Mas que informação? Informação correta, baseada em evidências, nos estudos, né? Isso que eu falo sempre, educação física é da saúde, e saúde precisa e deve ser baseada em evidências. Então, tudo que eu sempre estou colocando, né? Eu sempre falo baseado em pesquisas, né? Não sou eu que estou dizendo, né? E isso é muito importante. Agora, com relação a essas questões de saúde pública, isso é muito preocupante, porque isso depende muito de cada região, né? Claro que muito tem acontecido, Luciano, sendo bem sincero, começando pelo MEC, né? O MEC, por exemplo, era um dos que queria tirar a educação física, né? Lá na infância, e que é um crime. Então, queria tirar o profissional de educação física para fazer aquilo que é de direito, né? Então, se lá em cima já começa errado, aqui embaixo vai explodir, né? Então, nós temos que começar primeiro a pensar também, né, nos microsetores, né, nas iniciativas privadas, o que também as iniciativas privadas estão feitas, tem muita coisa boa, tem muitos institutos muito bons, auxiliando também a pessoa com deficiência, inclusão através do esporte, temos o Instituto Superar, temos outras vertentes, né, para a partir daí de começar a subir cada degrau. Paralelamente a isso, por exemplo, a própria lei do autista, né, que é a lei Berenice Piana, é de uma mãe que tem um filho com autismo que correu atrás. Então, infelizmente, sempre não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Eu acho que com o apoio de todo mundo, correndo atrás de políticas públicas, assim como você faz, você está em São Paulo, correndo atrás, batalhando, só que uma andorinha só não faz verão. É preciso todo mundo junto, né? Eu, por exemplo, sou apartidário, eu não me envolvo com política. Mas se eu tiver, né, alguma ferramenta que eu explore esse lado para favorecer o esporte como inclusão, como desenvolvimento, eu vou utilizar, né? Assim como eu fui procurado recentemente, né? Eu vou entrar com um projeto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né? Para eu ser responsável pela atividade física inclusiva, né? Então, eu acho que é cada um fazendo a sua parte. Sozinho, a gente não consegue nada. E junto, a gente é mais forte, sempre. Exatamente. O Márcio Savioli está perguntando o seguinte: se você atende crianças que também fazem uma intervenção baseada em ABA, como é que o seu trabalho pode ser integrado com essa intervenção de análise do comportamento aplicado? Muito bom, muito boa pergunta. E por acaso, o professor Márcio é um grande amigo, né? Que também já está há anos trabalhando no esporte como ferramenta de inclusão e também com o autismo, né? A gente trabalha na Olimpíadas Especiais Brasil, que é uma ONG destinada a pessoa com deficiência intelectual, mas nem todo autista tem deficiência intelectual, então alguns ficam ali até segregados de tentar participar de uma atividade esportiva. As pessoas me perguntam, Daniel, qual é a sua metodologia, né? O que você utiliza? É o ABA? É o TEACH? É o Floor Time? É o PEX? É o Sunrise? Né? E também eu até brinco nas minhas palestras que eu falo assim, também tem o NHS, né? Que é o Na Hora Sai. Né? Porque a gente fala assim, na hora... Eu perguntei ao professor, amigo meu, professor, qual é a aula de hoje? Não sei, na hora sai. Aí eu falei, pô, na hora sai? Será que é isso mesmo? Claro que na hora tem que sair alguma coisa, né? Porque com autismo tem que ter plano A, plano B, plano C, mas tem que ter uma linha de raciocínio. Eu sempre, na anamnese, eu pergunto qual é a linha de trabalho que a criança trabalha. Eu já trabalhei com floor time, né? Eu já atendi crianças que faziam o ABA, análise aplicada do comportamento, mas o que eu faço, Luciano? Eu utilizo um pouquinho de cada situação para aquele indivíduo, né? Quando eu faço uma avaliação, eu falei, opa, eu acho que aqui pode se encaixar um quadro de rotina, né? Porque muitas crianças, por exemplo, meus alunos, tem essa questão de rotina, então eles já vêm da sua linha terapêutica, já com quadrinho de rotina, opa, então eu vou usar os PECs, por exemplo, na minha aula de natação, né? Então, a criança já sabe o começo, meio e fim da minha aula. Vamos começar com pranchinha.
Depois é um espaguetezinho. O terceiro é o mergulhinho. E depois o ritual de saída. Ou seja, eu já vou dando essa previsibilidade para ele, do início ao fim, para ele estar organizado. Isso eu faço sempre em conjunto com as famílias. Então vai depender de caso para caso, de qual linha, né, de trabalho a gente vai seguir para aquela pessoa, né? E sempre trabalhando os aspectos, né, desenvolvimento integral do ser humano. Você falou anteriormente, você trabalha com autismo, mas qual é? Mas eu lido com o ser humano. Então, eu trabalho, né, já dizia Lebush, um grande autor que eu gosto muito, inclusive foi professor de educação física, as 3 dimensões do comportamento humano: o aspecto motor, o que ele precisa do aspecto de motricidade, o cognitivo, então o ato motor precede o ato cognitivo, então dentro dessa minha intervenção a gente vai colocar elementos de cognição, né? E afetividade. O que é afetividade? Aquilo que eu falei anteriormente, não é só abraçar e beijar, né? Então você encorajar o aluno, mostrar que ele é capaz. E algo muito importante que eu quero colocar não renunciemos à educação. Isso que é o mais importante também. Educar é para todos, né? E educar é muito amplo. De ele esperar a vez, de respeitar o coleguinha, de entrar na fila, né? Isso é para todo mundo. Por isso que eu lido com o autista como uma criança qualquer, uma criança comum. Muito bom. A Gretchen está perguntando o seguinte: ela pôs o filho dela na natação, mas ele não conseguiu colocar as boias, a touca e os óculos. E foi tão aversivo para ele que ele acabou saindo da natação. Como é que você trabalha isso? E outra coisa, já anunciou o que é a sua seguidora fiel. Obrigado, muito obrigado, um grande beijo. E eu tenho muitos seguidores, mas também sigo muitas pessoas. Eu gosto muito das pessoas, eu admiro muito o trabalho, principalmente das mães que correm atrás, né, pro bem dos seus filhos, né, para atividade física, para estimulação motora. Isso é muito importante. Tem que levar mesmo, tem que buscar. E é isso. E os profissionais têm que estar preparados. Essa é a realidade. 10 anos atrás, a gente podia escolher: eu quero trabalhar com aluno com deficiência. Hoje não tem jeito. É a realidade, né? Então, se você não estiver preparado, você vai sucumbir. Claro que ninguém é obrigado a nada, né? Mas se você não tiver, dá esse primeiro atendimento, depois, não dá para mim, eu passo a bola. A gente não pode negar um atendimento para uma criança com qualquer deficiência nenhuma, tá? Isso é uma responsabilidade muito grande, é um apelo que eu deixo aos professores de educação física aqui. Com relação à touca, né, com relação à resistência, isso tem que observar, porque a touca e o óculos, principalmente para criança que tem um aspecto sensorial, uma sensibilidade tátil, né? Você vai colocar a touca para ficar apertando muito na criança. Tem aluno meu que não está nem aí. Ele deixa eu colocar a touquinha, coloca o óculos, eu posso até brincar, vai deixar. Até agora tem aluno que não. Se eu colocar uma touca ou um óculos, ele se desorganiza de uma forma muito grande e pode até se autoagredir, pode se rodear, pode desencadear isso que ela falou, de não querer voltar. É preciso ter sensibilidade, porque, na verdade, não é o aluno que tem que se adaptar à escola de natação. É nós que temos que nos adaptar a ele. Esse é o X da questão. Então, nós temos algumas vias de aprendizado. A visual, a auditiva e a sinestésica. Então, se a gente parar para pensar que nossos alunos com autismo são muito visuais, né? E você quer porque quer colocar o óculos na criança, você vai perder uma via muito importante de aprendizado, que é a visão, né? O óculos embaça, óculos entra água, né? Então, de repente, para que usar isso nesse momento? Vamos fazer essas questões aos poucos. Vamos esperar que ele tolere esses estímulos aos poucos, uma coisa de cada vez, né? Então, eu faço isso com o Lucas. Lucas é o meu aluno, tem 16 anos, autista, e ele não gosta de colocar touca, não gosta de colocar óculos. Eu falei, mãe, vamos tentar aos poucos, respeitando as suas especificidades, as suas limitações. Então, Lucas, agora ida e volta, dessa vez, né, vai ser nada, mas na próxima, já estou dando previsibilidade. Vamos colocar o óculos, ok? Ele, ok. Aí, na volta, ele coloca o óculos, faz um mergulho, já dê a previsibilidade. Posteriormente, agora, bonitão, é a touca, beleza? Ou seja, a gente vai trocando, um pouquinho ele, um pouquinho eu. Mais ou menos por aí. Só que cada caso é um caso.
Maravilha. Ó, Daniel, pessoal, nós estamos encaminhando aqui para o final, por conta do tempo, né? Beleza, tá Eu ótimo. gostei muito do que as pessoas falaram aqui, a Juliana está falando aqui, comentando a sua fala, é sempre se adaptar ao aluno, não o aluno se adaptar à aula. Sabe que eu estou preparando uma fala? Amanhã eu vou fazer no Congresso de Conselhos Municipais de Educação. E eu estou estudando a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação. Inclusive, estava fazendo aula ontem e separando justamente a fala dizendo isso da política nacional, que diz que não é. Ó, presta atenção. As pessoas vão achar que eu estou confundindo, não estou. Está dizendo que não é a escola que se adapta ao aluno, é o aluno que tem que se adaptar à escola. É o inverso do que nós pensamos, né? É o inverso. Daniel, é complicado. É complicadíssimo. Daniel, eu queria que você fizesse uma fala final se despedindo e convidando o pessoal aí para o sábado. Sábado a gente vai se conhecer pessoalmente pela primeira vez aí e convidar, falar que você vai falar lá na Assembleia. Pessoal, olha só, queria agradecer ao convite do Luciano. Muito obrigado, né, por acreditar, né, no profissional de educação física, né, porque é importante também nesse meio interdisciplinar, assim como o médico, assim como os terapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo, entre outros, desculpa se eu esqueci alguém, né, o pessoal da educação, e que nós também nos posicionemos cada vez mais nesse processo. Então, a gente também... Por que eu tenho que procurar sempre os profissionais que trabalham com o aluno, né? Vamos fazer também com que eles nos procurem, né? Mostrar também a nossa importância nesse cenário. Obrigado pelo convite de falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho do esporte, não só a natação, mas tem muita mãe procurando, apostando no esporte, né, para o seu filho, tá? Então, nós temos alguns casos que eu posso citar aqui rapidamente, Luciano, se você me permite. O Igor, eu conversei com a mãe, o Igor que faz jiu-jitsu, né? Que hoje ele já compete em Dubai, por exemplo, né? O Iago, que faz patinação artística, né? E a mãe acreditou, teve uma técnica, acreditou, e hoje está fazendo canoagem. Ela é do Rio Grande do Sul, a Fátima Gomes. Nós temos também a Antonella. A Antonella faz ginástica rítmica. É uma criança, já está com 9, 8 anos, com autismo, e também faz circo, faz lira, né? Então, um recado para os pais, que, gente, nem tudo na vida é só terapia. Desde natação, futebol, ginástica rítmica, ping-pong, shopping e parquinho. Ou seja, leve seus filhos para a rua, leve para o parque, leve para as praças, né? A gente não precisa só terapeutizar a coisa, há uma vida a ser vivida, né? Isso é muito importante. Obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. No dia 18 eu vou dar lá, né? Falando sobre o autismo. Vou aprender, na verdade, vou observar, vou botar no... O quê? Dia 11? Não, tem dia 11 também na Assembleia. Dia 11 eu não vou, Luciano. Achei que você foi. Achei que é, sabe? Não, olha só, eu fui convidado, mas dia 11 é a inauguração do nosso espaço aqui no Rio de Janeiro, nosso espaço de inclusão, né? Esse dia 11 eu tive que declinar do convite, né? E vou estar no dia 18, tá? Então a gente vai no seminário. 18, Isso, no seminário de vida adulta lá, que eu vou estar lá acompanhando o professor Paulo Xereguini de Fortaleza, professor doutor, e é muito importante, né, que além do profissional que dê aula, mas também que estude e que também pesquise, né, que tenha mais estudos relacionados à pessoa com deficiência, através do esporte, atividade física, isso é muito importante. Tá? Então eu vou estar no dia 18 lá em São Paulo, eu vou conhecer, espero que conheça também Michele, né, e pessoal, conte comigo sempre, quem quiser entrar em contato comigo, as minhas redes sociais, eu tenho o Facebook profissional, a minha fanpage, que é Daniel Carmo, atividade física adaptada, tá? No Facebook, ou no Instagram, que é Daniel Carmo, _edfísica. Instagram, Daniel Carmo, _edfísica. Tá lá o meu telefone do WhatsApp, quem quiser pode entrar em contato comigo, eu sou acessível a todo mundo, não sou estrela, eu sou junto e misturado. Luciano, amor, muito obrigado, tá? Falou, Daniel. Grande abraço. Pessoal, vocês estão falando aqui, elogiando, porque a importância da educação física é muito, muito grande, né? Eu publiquei o corpo fala. Eu publiquei uma meta-análise na minha página, na Matéria, justamente sobre o impacto do esporte. Compartilhei. Um impacto muito importante. E meta-análise é o nível mais alto da evidência, então todas as coisas. Exatamente.
eu faço palestra de educação e eu falo, para mim, a educação física é a disciplina mais importante da escola para a pessoa com autismo. Então, a gente faz habilidades sociais, desenvolvimento motor, e a gente precisa valorizar isso. Nesse evento do Seminário Nacional de Autismo na Vida Adulta, eu convido todos vocês a participarem. Nós estamos aí nos últimos ingressos já, vai ser no fim da semana que vem, dia 18 e 19, e o professor Paulo Xerebini vai falar justamente disso. Quer dizer, é uma insistência minha mesmo, porque... Participe. Até publiquei outro dia aquela música Evidências, que parece que é a trilha sonora da minha vida, porque eu falo de evidências, eu não sou a favor de nada nem contra nada. Tem que ser, cara. O que a gente sabe que funciona, eu sou a favor. O que a gente não sabe, se funciona, eu sabe que não funciona, eu sou contra. É muito simples. E a gente recebe pancada em cima de pancada por causa disso, né? Porque volta e meia aparece mil coisas, né? Coisas loucas, né? Terapias infundadas, enfim. Não dá, não existe, né? Então a gente tem que ser... E para autismo, a gente sabe que a coisa mais importante é o tempo. Eu estou fazendo a brincadeira, mas ela não faz mal. Não faz mal, você perde tempo. Se você perde tempo, você perdeu uma oportunidade. Exatamente. Sua. Então, a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente já sabe. Só que, claro, isso vai melhorando, vai avançando. E a gente cada vez vai sabendo outras coisas. Daniel, então, um grande abraço. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Um abraço.